Bom dia, é um imenso prazer estarmos aqui novamente com vocês. Eu sou a professora Aldenilce e estou na gerência de programas e projetos complementares, que faz parte do Departamento de Programas de Políticas e Programas Educacionais. Nós estamos hoje aqui com um propósito, de fato, muito importante para todos nós que estamos na educação, que, além de lançarmos a semana de mobilização e enfrentamento ao bullying, nós estamos aqui trazendo uma interação que é envolver as gerências do Departamento de Políticas e Programas, que está conosco aqui a professora André, que daqui a pouco vai dar uma palavra para vocês. Mas antes de qualquer coisa, antes de iniciarmos a falar sobre qualquer coisa, gostaria de trazer para vocês também um abraço do nosso secretário, o professor Luiz Castro, que tem um apreço muito grande por esse tema, no sentido de fazer, de fato, uma frente mesmo de combate a todo e qualquer tipo de violência que se manifesta nas nossas escolas. Um abraço também muito afetuoso do nosso professor secretário pedagógico, professor Barradas, que também tem uma vida, né, de militância mesmo diante da educação. Então, hoje, a Secretaria de Educação tem certamente pessoas muito sensíveis, né, a todas essas causas que influenciam diretamente, né, na aprendizagem do nosso aluno. Não podíamos deixar, claro, de trazer para tratar desse assunto que exige conhecimento, exige sensibilidade, um profissional, né, que possa falar de fato sobre tudo isso de uma forma muito mais sensível, né, a essas causas. Então, nós traremos aqui também, por uma hora, nós teremos a presença da psicóloga doutora Marli Paixão, que tem feito também um trabalho muito de envolvimento, de fato, né, um envolvimento muito grande com as nossas escolas, já desenvolve um projeto muito interessante chamado Acolhedor, em uma das nossas coordenadorias distritais, e é por conta mesmo desse trabalho que ela está aqui, porque já traz frutos de uma ação efetiva em relação ao bullying. Mas é evidente que a doutora Marli, ela vai tratar isso com muito mais propriedade do que eu, né? Então, estamos aguardando, assim, ansiosos por isso. Gostaria também de fazer menção à presença da nossa equipe, né, de programas e projetos que está aqui no estúdio, parte da equipe, evidentemente. Também fazer menção à presença, né, da nossa coordenadora de programas, das palestras, né, Andréia, desculpa, né, da HED, e daqui a pouco, é claro, que a gerente vai fazer menção ao trabalho que a Léo faz junto às escolas. Lembrando também de tão importante que é o tema, a gente conseguiu também mobilizar as equipes das coordenadorias distritais que estão na nossa sala de conferência, acompanhando também essa videoconferência, porque todos nós somos agentes de ação diante, né, dessa temática em nossas escolas. Penso agora, vou passar a palavra para a nossa gerente, que está ansiosa para falar com vocês, e desejar, né, que hoje nós tenhamos uma manhã produtiva, com todas as bênçãos, que faremos daqui o uso, de fato, de todas as informações para uma melhor ação diante dessa violência que tem nos afetado profundamente nas nossas escolas. Bom dia, amigos que estão nos assistindo agora. Eu sou Andréa Bandeira e estou como gerente da GAED. É a nova formação da GAED agora para 2019, a partir de 2019. A Gerência de Atendimento Educacional Específico e da Diversidade, que nós temos as atribuições da coordenação da educação de jovens e adultos, a coordenação da educação do campo, a coordenação da educação ambiental e a coordenação de projetos e programas, junto em parceria com a gerência com a gerência de projetos e programas complementares da professora Aldenilce. Por isso que nós estamos aqui com essa parceria hoje,
para falar também de alguns temas em especial que a gerência desenvolve, que são a educação étnico-raciais, das relações étnico-raciais, e a educação em direitos humanos, na qual a gente trabalha não só com a instrução de conhecimentos específicos, mas também com a cultura de valores de respeito à dignidade humana, que são valores que nós trabalhamos não só as disciplinas, mas nós trabalhamos a mente e o coração das pessoas. E daí, então, entre esses valores, nós temos a justiça, a liberdade, a solidariedade, a igualdade e, em especial, a cultura da paz, onde nós trabalhamos com temas específicos durante todos os anos, com a coordenação da professora Leonise Albuquerque, nas escolas, junto com as CDEs, desenvolvendo temas de todo tipo de violência, em especial o bullying, que é o nosso tema em questão, que nós trabalhamos bastante, e que esse ano vamos fazer parceria mais especificamente com a gerência de projetos e programas complementares, e estamos aqui iniciando esse trabalho a partir do ano de 2019. As duas gerências, como a professora Aldenilson já colocou, fazem parte do Departamento de Políticas e Programas Educacionais, na pessoa do nosso diretor, Newton Carlos. Então, sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês e com a nossa equipe toda, e nós estamos essa manhã para conversar sobre esse tema bem marcante, ainda mais nos dias de hoje, que atende infelizmente, a todo mundo, com várias situações, várias fatalidades, em especial, ultimamente, aí, do Suzano, e que a gente precisa, sim, olhar sempre para essas crianças, para esses adolescentes, para esses meninos, né, e trabalhar essa mente, esse corpo que, na maioria das vezes, o professor e a escola é o único momento que ele tem para falar de certos temas. Então, é um prazer estar aqui com vocês, tenham um bom dia e vamos à palestra. Como já foi dito, hoje a nossa estrela, né, é a doutora Marli, então é ela que vai conduzir a partir de agora, e após a sua explanação, ela terá um momento de interação, então nós contamos que vocês aproveitem desse espaço, né, e que façam realmente um uso positivo disso, e estamos aqui à disposição de vocês. Nós vamos permanecer até o final desse momento, dessa manhã, estaremos aqui, a professora Andréia, mas agora o momento é com a doutora Marli. Bom dia a todos. Meu nome é Marli Paixão, sou especialista em relações familiares e educacional. Trabalho já como voluntária na Escola Antônio de Lucena, na Betânia, fazendo um trabalho, né, no projeto Acolhedor, onde já trabalhamos essa dinâmica, trabalhamos a conscientização e o acolhimento das crianças e dos adolescentes que sofrem bullying, né? Ainda não chegamos nos agressores, que é o nosso próximo foco. Trabalhamos nesse momento com pais e as vítimas. Nossa proposta é alcançarmos os professores, que são também acometidos muitas vezes por esses agressores, e também trabalhar um público maior dentro da temática bullying. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o bullying, o que é o bullying, como ele acontece, como ele agride a maioria das crianças e dos adolescentes nas escolas, também acometendo os professores, porque a maioria dos agressores são pessoas também que precisam de acolhimento, precisam de tratamento, e nós precisamos detectar quem são esses agressores, né? O que falta a eles, como chegar até eles. O bullying hoje é visto, acredito que mundialmente, né, se usa o termo, que é um termo em inglês, sem uma tradução fidedigna para o nosso português, mas que acomete, está focado na intimidação sistêmica, a intimidação sistemática, né? Tipos de agressividades sofridas no âmbito escolar, na maioria das vezes no âmbito escolar, não só dentro da escola, né? Mas principalmente dentro da escola. E como detectar o bullying, né? Já que são vários tipos de bullying. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um
desses pontos principais do bullying. Quais são os principais pontos? Qual é a intenção do agressor, que muitas vezes é agredido também no âmbito familiar. Por isso precisamos trabalhar as famílias, por isso precisamos conseguir chegar nas famílias. Hoje nós chegamos num número muito pequeno ainda desses familiares, desses jovens que nos procuram. Nós temos, acredito que, uns 5, 6 pais acompanhando o projeto. Nós desejamos acolher outros lugares, outras escolas, mas nesse primeiro momento, como somos poucos psicólogos, queremos conseguir chegar talvez numa grande maioria. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o bullying, como ele acontece, se ele é crime. Hoje a maior dúvida, né, se o bullying hoje é visto como crime. Ele é visto hoje como uma infração penal por conta de ser acometido por crianças e adolescentes, né, menores de 18 anos. Então, não é acometido como crime, não é visto como crime quando não são adultos que acometem. Sendo maiores de idade, é sim visto como crime. Menores de idade, uma infração penal, onde o infrator precisa ser acompanhado em algumas instituições, pagando, às vezes, né, uma medida de aconselhamento, sendo acompanhado nessas instituições. Então, geralmente não são presos, mas fazem algum serviço na comunidade. Temos 2 leis hoje, né, que trabalham dentro dessa temática, que a primeira lei foi de 2015, a Lei 13.185, que foi a primeira que falou sobre o bullying especificamente. Em 2018, tivemos a ampliação dessa lei, né? A ampliação dessa lei, ela vem trabalhar mais pontos focais do bullying, que são o bullying patrimonial, o bullying sexual, o bullying moral, o bullying verbal, o bullying emocional, o bullying físico e o cyberbullying. O que seria o bullying patrimonial? É quando a vítima ele toma posse de alguns objetos, não só toma posse, como quebra, danifica alguns objetos pessoais da sua vítima. Nesse caso, precisa ser prestado o acolhimento dessa criança, mas nem sempre ela relata. O nosso grande problema hoje é que essas crianças não relatam aquilo que realmente acontece com elas. Essas crianças sofrem, né? Se ela perde um bem, se é quebrado, se é tomado dela, ela sofre e muitas vezes dá outras desculpas em casa, na qual não se é possível detectar que essa criança está sendo acometida. O bullying é visto como um crime, um acontecimento sistêmico por conta de acontecer sempre. Então, essa vítima ela sempre vai ser agredida. Ela sempre vai ter algum bem tomado, ela sempre vai ser agredida por alguns pontos dentro das temáticas que nós vamos falar aqui agora. O próximo seria o bullying sexual, que é a violência, né? Realmente, a violência sexual, acontecendo ou não o ato sexual. Né? A vítima pode ser tocada, pode ser beijada forçosamente, também é visto como bullying sexual. O bullying moral e verbal é o ato de denegrir, falar mal dessa criança ou desse adolescente, e eu acredito que a maior parte deles é visto como bullying hoje moral e verbal. Nesse caso, quando essa criança ou adolescente sofre difamação ou injúria, ele também não fala. Né? Nós vamos falar aqui do principal bullying, que é o psicológico, que eu acredito que todos eles têm um grau de bullying psicológico também. Todos esses pontos que nós vamos falar. E o bullying psicológico ele é o mais complexo, ele é o mais difícil
de ser lidado, porque ele é velado. Muitas vezes essa vítima é ignorada, ela é constrangida, muitas vezes ela teme, ela tem temor mesmo, chega a cometer síndrome do pânico por conta de que a vítima faz com que ela sinta medo, jogando animais mortos, insetos, e a violência psicológica ela é muito grande. E a gente não vê, a gente não percebe, os pais muitas vezes não percebem, os professores também não, e essa vítima vai sofrendo diariamente o bullying psicológico dentro de cada uma dessas temáticas também. Então, o bullying psicológico ele vem meio que paralelo aí a esses pontos que nós estamos citando agora. O bullying emocional ou psicológico, ele também é visto como uma participação em massa da turma. Muitas vezes existem o agressor e as pessoas que estão em sua volta, muitas vezes chegam a agredir também de forma a ser solidária, né? Se a gente pode usar esse termo, com o agressor. Então, como essas outras crianças não querem ser acometidas também pelo bullying, elas passam a seguir o agressor. Então, essa vítima ela é cada vez mais massacrada, ela fica cada vez mais estigmatizada e colocada no canto, né? Mais ignorada. Então, o bullying emocional ele vem a prejudicar essa criança em várias situações, né? Nós vamos falar mais adiante dessas situações. Então, é muito importante que a gente perceba a criança que está isolada na sala, a criança que está isolada na hora do lanche, a criança que evita ir para a escola, que tem dores de cabeça, sente muito sono, tem dor de barriga constante, quer ir ao banheiro constantemente. Então, essas crianças elas precisam ser acolhidas de uma forma diferenciada e precisa ser encaminhada, muitas vezes, por já ter aí um certo grau de psicopatologias, que aí a gente precisa investigar para saber quais são elas. Outro bullying é o bullying físico. Esse é mais notável. A vítima geralmente agride, o agressor, né? Agride a vítima e nem sempre há escoriações pelo corpo, né? Às vezes é um puxão de cabelo, às vezes é um beliscão, nem sempre existem marcas. Então, nesse ponto, é interessante que a gente observe se essa criança está sendo acometida também pelo bullying físico. E quando aparecerem, às vezes, né, hematomas pelo corpo da criança, que a gente saiba como foi. Às vezes a criança não vai dizer, ela vai dizer que caiu, às vezes ela cai realmente, né? Às vezes ela sofre um empurrão, ela cai, então pode ser que seja, mas é bom que se investigue com um pouco mais de carinho. Se essa criança caiu por acidente, se foi empurrada, e se isso for visto com frequência, geralmente a gente pode pensar que a criança veio de casa, né, com esses hematomas, mas às vezes não, ele foi feito na própria escola, por esses agressores. Então, sempre diferenciar, sempre saber acolher essa criança para que ela fale, porque o nosso maior desafio hoje é fazer com que essa criança fale, para que ela externe essa dor. Quando ela consegue externar, é bem mais tranquilo, a gente consegue acolher, a gente consegue tratar, mas quando nós não conseguimos tirar dessa criança as principais dores, os principais pontos desse bullying, nós temos problemas, geralmente, para toda a vida dessa criança, até mesmo para a vida adulta. Outro bullying frequente hoje é o cyberbullying, ou bullying virtual. O bullying virtual, eu acredito que ele tem vindo com muita força, né? E muitas vezes nós não acompanhamos o que nossas crianças estão vendo na internet, nós não acompanhamos quais os tipos de conversa e com quem. Então, o cyberbullying hoje ele é um dos grandes vilões da nossa, acredito que da nossa profissão,
porque a vítima, muitas vezes, ela é coagida pela internet. Às vezes, ela tem uma foto vazada e essa foto é exposta. E a vergonha, dependendo do tipo de foto, né? Hoje, os jovens têm por mania, né? Se eu posso chamar de mania, mandar nudes. E, muitas vezes, esses nudes vazam. Ou foto de alguma relação sexual que esse adolescente teve com um outro adolescente. Então, a vergonha de ter aquela imagem vazada, muitas vezes pode levar esse jovem a suicídio. E tudo isso é calado, né? Ele sofre calado, ele tem uma vergonha imensa daquilo, a ressaca moral, como costumamos dizer, ela vem com muita força, com muita intensidade, e a gente precisa prestar muita atenção. Eu digo sempre que os nossos jovens, eles dão sinais, né? Eles emitem sinais, só que nós estamos tão ocupados, tão distraídos, muitas vezes pela mesma mídia, pela mesma tecnologia, que não nos percebemos, né? Não estamos acompanhando como deveríamos esses jovens, esses adolescentes. O que eles estão falando, com quem eles estão falando, como eles estão agindo com tanta possibilidade que ele tem hoje dentro da internet. É bom sempre que nós possamos estar mais próximos, investigarmos o que esse jovem viu no seu computador ou no seu smartphone. Muitas vezes, crianças muito novas já recebem celular dos pais. A gente sempre pede que isso seja feito, geralmente, a partir dos 14 anos, e com o acompanhamento frequente dos pais. A criança hoje não tem condições de receber tanta informação, com tanta rapidez, com tanta intensidade. Às vezes, um simples desenho traz aí, num rompante, aí, uma imagem que essa criança não deveria ver. Às vezes, uma propaganda, um comercial mais agressivo. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Então, evitando que essa criança tenha acesso à tecnologia tão cedo. Hoje, nós temos, no setting terapêutico, crianças com 2 anos já lidando com celular. Então, a gente pede que isso seja evitado, para que essa criança não tenha acesso a certas informações que ela ainda não tem condições de acompanhar essa velocidade de informações e a intensidade com que elas vêm. Quais são as maiores vítimas de bullying dentro do âmbito escolar? Geralmente, a criança mais frágil é a criança deficiente, a criança de outras raças ou etnias, a criança com uma outra cultura, uma cultura distinta da maioria da escola, tanto cultural como religioso, crianças de alta estatura ou de baixa estatura, crianças obesas ou raquíticas. Sempre aquela criança que não é visto como o padrão normal, se assim poderíamos dizer, da maioria das outras crianças. E, geralmente, elas estão separadas das outras. Elas demoram um tempo para conseguir um colega da turma, até mesmo porque, geralmente, a outra criança sabe que, se chegar perto dela, também vai sofrer bullying. Então, muitas vezes, as crianças que até gostariam de estar junto com esta criança que está sendo agredida, ela não tem forças para isso, por medo de também sofrer bullying. Quais as características do agressor? Geralmente são crianças e adolescentes que não são bem acolhidos desde a sua infância. Crianças que já têm um distúrbio de personalidade, já podemos, às vezes, detectar algum tipo de transtorno de comportamento e que agride animais, que agride, muitas vezes, os próprios pais, né? Então, se os pais percebem que essa criança
ela tem uma facilidade maior para agredir animais, agredir outras crianças. Muitas vezes ela desafia o pai, né, que são as crianças com transtorno desafiador. Elas desafiam os pais, elas desafiam ordens, às vezes, do professor. Essas crianças são geralmente aquelas que vão acometer o outro a bullying. Às vezes, nem sempre, mas algumas delas são crianças agredidas no âmbito residencial, na sua família, pelo cuidador. E, geralmente, se ela recebe a agressão, e se ela é corrigida com a agressão, muitas vezes ela entende que, com a agressão, ela vai corrigir o outro. Então, ela traz essa agressividade para outros lugares, e, geralmente, onde ela vê pessoas com menos possibilidade de agredi-la também, então é ali que ela vai fazer, né? Quando ela vê uma criança mais tímida, mais retraída, mais introvertida, ela vai agredir essa outra criança, se ela já sofre de alguns desses transtornos. Então, é interessante que a gente observe quem são essas crianças e logo, no início de sinais que ela começa a emitir, a gente procurar por tratamento, por acolhimento, porque provavelmente elas tendem a trazer essa agressividade com mais ênfase, quanto maior for a idade dessa criança. Às vezes, crianças que mordem, a gente sabe que tem uma fase entre 3 e 4 anos que a criança vai morder na escola por defesa, mas, às vezes, ela morde constantemente, mesmo depois de se conversar com essa criança, mesmo depois de acolher essa criança, ela continua. Então, é preciso que a gente investigue se essa criança está com esse hábito muitas vezes e repetidas vezes. Ela precisa de acolhimento, ela precisa muitas vezes de tratamento, ela precisa ser observada com um olhar um pouco mais centrado a ela, porque provavelmente ela mais tarde poderá talvez ter essa ação mais exacerbada. Então, é interessante que a gente acompanhe desde o início. Passando os 3, 4 anos, chegando aos 6 anos, se ela continua com essas agressões, então aí tende a ser mais perigoso. Então, aí ela precisa realmente de um tratamento mais frequente, né, semanal, muitas vezes. Então, é importante que a gente investigue, que a gente observe, que a gente saiba quem cuida dessas crianças, né? Muitas vezes os pais precisam sair de casa, eles precisam trabalhar durante o dia e deixam, às vezes, com outro irmão que também agride. Então, essa criança, depois, chegando no âmbito escolar, vai escolher uma criança inferior a ela para agredi-la também. Esse cuidado com quem acolhe, com o cuidador dessa criança, a gente, às vezes, quem pudesse, né, ter câmeras dentro de casa para acompanhar esse cuidador, mas nem sempre a gente pode. Mas ter um outro adulto, né, que investigue isso durante o dia, que verifique essa criança, esses cuidados da criança. E observar também os sinais dessas crianças. Às vezes ela pede: mãe, não me deixa com fulano, não quero ficar. Ela chora muito. Então, esse já é um sinal, porque às vezes elas são ameaçadas. Às vezes elas são ameaçadas, se ela contar aquele ato, o outro pode matar os pais. Então, são medos que realmente são pavorosos para ela, porque ela não sabe que talvez aquilo não aconteça, ela acredita naquilo. Então, ela guarda esse segredo, às vezes, por muito tempo, às vezes leva para toda a vida adulta, de agressões que ela sofreu, e não diz. Então, outro cuidado que a gente tem que ter é que essa criança agredida, muitas vezes ela também vai agredir mais tarde. Quando ela estiver maior, ela pode agredir também. Ela pode se tornar uma pessoa muito mais introjetiva, mas ela também pode se tornar uma criança agressiva. Ela pode trazer essa agressividade para outros âmbitos. Então, isso também é muito perigoso. Então, essas são mais ou menos, né, a característica de alguns dos agressores. Quais as consequências psicológicas mais comuns nas vítimas? Aí é um cuidado maior que a gente tem, porque as consequências
chegam de um simples estresse ao suicídio. Então, ela vai de um extremo ao outro. Isso é muito perigoso. Então, hoje elas apresentam problemas dentro da escola, como dificuldade de aprendizado, problemas psicossomáticos também, psíquicos. Às vezes ela apresenta bulimia, às vezes ela apresenta anorexia, né, que é o vômito constante depois da alimentação, ou por alguma situação ansiogênica que ela venha a sofrer. Então, a gente precisa observar. São crianças que levantam muitas vezes para urinar à noite, têm problemas de micção, ou, às vezes, urinam na própria cama. Então, isso já é um sinal também. O bruxismo também, que ocorre à noite, é outro problema que nós percebemos nessas crianças, que é o ato de passar o dente um no outro, né? De esfregar os dentes à noite, durante o sono, acordam com dores na mandíbula, muitas vezes dores de cabeça. Essas crianças muitas vezes apresentam os dentes cerrados, muito certinho, né? Como se fossem lixados, por tanta dor que ela sofre durante a noite, dor psicológica, e ela vem externando isso, esfregando esses dentes, né? Passando esses dentes um no outro, que é uma psicopatologia que nós chamamos de bruxismo. E, às vezes, o dentista detecta que a criança tem bruxismo, mas ela não encaminha para o psicólogo. O bruxismo é um problema psicológico. Então, não adianta tratar os dentes dessa criança, colocar uma proteção noturna para essa criança dormir e não tratar. Ela precisa de tratamento, porque essa dor noturna, esse sono, ele não é um sono tranquilo. Esse sono é um sono com muitos pesadelos, pesadelos muitas vezes que essa criança não percebe, ela não se lembra e não conta para ninguém. E muitas vezes os pesadelos, eles remetem o que elas sofreram durante o dia. Então, a gente precisa observar também a dentição dessas crianças, a micção frequente. Elas, às vezes, demonstram fobia escolar. São crianças que choram muito quando precisam ir para a escola. E não falam por quê, só não querem ir para a escola. Às vezes, elas desmaiam no âmbito escolar, elas apresentam fraqueza, sempre estão dando motivos para não estar na hora do lanche junto com as outras crianças, preferem sempre estar próximo a um adulto, procurando acolhimento. Ela não vai falar, na maioria das vezes, mas ela fica ali próximo, às vezes a tia da merenda, a um outro professor que seja mais próximo, e ela prefere não se envolver com os outros. A depressão hoje é um dos grandes problemas que nós temos. A depressão antes ela veio mais vista pelos adultos, agora a grande maioria das crianças que nós tratamos já aparecem com depressão. Elas começam inicialmente com estresse, esse estresse ele passa a ser rotineiro e depois chega a depressão. Como acontece? O estresse é algo que acontece ali no momento, é uma situação presente, né? A gente diz que o estresse geralmente é por um conflito presente. Então, se ela está sofrendo ali naquele momento por algo que ainda não aconteceu às vezes, ou sabendo que ela vai ser agredida por essa pessoa que faz o bullying com frequência com ela vai demonstrar estresse, né? O estresse é aquele sentimento de que algo vai acontecer, daquele frio na barriga, tremor, suor, e ele pode ser frequente, ele pode passar a ser todos os dias. A gente sempre diz que o estresse não é algo ruim, o estresse é bom. O estresse ele veio para que nós possamos nos defender, né? Para que nosso instinto de defesa nos proteja. Então, quando a gente vê um cachorro bravo, a gente sabe o que fazer, porque nosso corpo ele é todo preparado pelos hormônios para que a gente se defenda. Então, naquele momento, a gente sabe que a gente ficou realmente estressado por tantas situações que acontecem no nosso corpo e a gente reage a isso. Mas imaginem que essa criança tem esse pavor constantemente por algo que talvez não esteja acontecendo. Aí passa para a ansiedade, né? Ela passa do estresse para a ansiedade. E ela, ficando ansiosa com frequência, sempre com essa sensação de terror, de pavor, de pânico,
o corpo chega a ficar esgotado. Em algum ponto, por algum tempo, depois de algum tempo, esse corpo se torna um corpo esgotado. E esse esgotamento físico e mental, ele causa depressão, né? E quando essa criança está deprimida, ela fica volitiva, totalmente sem vontade de comer, sem vontade de dormir. Ou ela come muito e dorme muito, também são opostos da depressão. Ela apresenta muitas vezes o sentimento de medo de sair, ela não quer sair, ela prefere estar sempre no seu ambiente, geralmente dentro do quarto, na cama, em posição fetal, para se proteger. Então, às vezes a gente olha para essa criança e diz que ela está com preguiça, diz que ela está desanimada, muitas vezes o pai agride, o pai obriga, mas não ouve, não acolhe. E esses são sinais, né? Eu digo que não existem pessoas preguiçosas. Se as pessoas estão desanimadas, elas têm uma causa. A gente precisa investigar se é física, porque às vezes é físico, às vezes é uma anemia ou outras patologias, mas às vezes é psicológico, né? Às vezes esse medo é psicológico, é um pânico muito grande de sair, de enfrentar o público, de enfrentar outras pessoas, com medo de que essas outras pessoas façam a mesma coisa que o seu agressor faz ou já fez, porque pode ser que essa situação já tenha passado, pode ser que o bullying não esteja mais acontecendo, mas a depressão continua, porque ela foi fruto de um momento de dor, ela foi fruto de um momento ansiogênico, e essa criança passa a trazer isso para outras fases da sua vida. E ela não sabe lidar com isso, ela não consegue lidar com isso. E muitas vezes ela diz, eu não sei o que está acontecendo comigo, ela realmente não sabe. Ela realmente está sofrendo por questões psicológicas que ela não sabe onde elas estão linkadas, ela não sabe o porquê do desânimo, ela só sabe que ela não tem forças. E às vezes vai ao médico, faz vários exames e é detectado que não aconteceu nada, ela não tem nada, está tudo bem, mas essa criança não é encaminhada para acompanhamento psicológico, porque se não é físico, é psicológico. Então a gente precisa investigar. E se esse medo ele passa a ser frequente, essa depressão ela passa para uma depressão mais grave, que pode levar à exclusão total dessa criança ou adolescente do meio social para o suicídio, né? Ou pensamentos suicidas, que é o que a gente vê hoje na maioria das escolas, o que acontece, crianças que se cortam, e hoje elas já aprenderam a cortar-se em outras partes do corpo, principalmente na virilha, porque não é visto, porque quando era nos pulsos, os pais ou os professores detectavam. Infelizmente, a maioria das vezes que é detectado é na escola ou por um colega. Essas crianças, esses adolescentes geralmente usam blusas de manga comprida para que não seja percebido os cortes, os cuttings, como é conhecido. E ele hoje já aprendeu a cortar a virilha, né, ou mais próximo dos órgãos genitais, para que outras pessoas não vejam. Então, ele vem se aperfeiçoando cada vez mais, se a gente pode chamar isso de aperfeiçoamento, desses cortes. Aí as pessoas me perguntam, mas por que a pessoa se corta? Geralmente, ele se corta porque ele não sabe lidar com a dor física, com a dor emocional. Então, se eu não sei lidar com a dor emocional, se eu sei que ela é uma coisa completamente fora do meu controle, eu vou me cortar, porque a dor física eu suporto, né? Aí você imagina uma criança que suporta a dor física, mas não suporta a dor emocional, porque ela não sabe lidar. Então, ela vendo ali o sangue, ela vendo o corte, ela olha, o foco dela passa a ser aquilo. Então, ela consegue trocar por algum momento, por isso que ela se corta muito. Enquanto aquilo está doendo, ela consegue trocar, ela desvia a dor emocional para a dor física. Quando passa a dor física, quando o corte começa a sarar, para de doer, ela se corta novamente, porque ela iniciou novamente um processo de dor, às vezes de pânico, e ela precisa novamente desse corte, novamente dessa dor, desse
torna-se um vício, né? A gente fala que ela passa a se tornar uma pessoa viciada em cortes, e ela não consegue mais controlar, porque aquilo causou um alívio para ela. Ela encontrou um alívio naquele momento e ela passa a focar a sua dor totalmente nesse corte. Às vezes não é um corte, né? Às vezes ela arranca o cabelo, às vezes ela morde a língua, morde a boca. Então, são outros pontos que a gente precisa investigar. Mas elas geralmente fazem essa troca, né? Essa permuta aí de dor. Como é que a gente sabe que essa criança ela foi acometida por algum tipo de psicopatologia? Como eu disse inicialmente, a gente precisa perceber essas crianças que estão fora de todo o contexto social. Essa criança que solicita para não estar com outras crianças, que solicita para não ir para a escola, a gente precisa conversar. E a conversa ela precisa ser uma conversa amigável. Geralmente, se você... O que foi? O que aconteceu? Se você grita com essa criança, ela passa a ter mais medo. Então, ela sempre vai dizer que não tem nada, que não aconteceu nada, ou vai demonstrar uma outra dor. Vai dizer que está com dor de cabeça, ou outras dores pelo corpo, para que ela não vá para a escola, ou muitas vezes para mudar de escola, né? Outro ponto que é interessante a gente falar agora, quais são as reações físicas que essa criança pode demonstrar durante esse tempo que ela vem sofrendo o bullying ou outras agressões, fora do seu contexto familiar. Crianças que apresentam taquicardia, às vezes alergias, acnes, dores pelo corpo, dores musculares. Às vezes essa criança não era asmática e passa a ser asmática. Geralmente a asma nervosa, ela vem logo em seguida, às vezes um dia após um tipo de agressão, né? É a asma emocional, ou também a febre emocional, aquela febre que não tem motivo nenhum, que a gente diz que é uma febre psicossomática, que é necessário também ter um tipo de investigação, porque ela não tem nenhum tipo de infecção pelo corpo, mas a febre continua. E geralmente é uma febre que não termina com medicação. Então a gente precisa ter um maior cuidado, porque é a febre emocional. Alguma coisa aconteceu e essa criança está demonstrando o sofrimento ali pelo corpo, né? Dores de cabeça, como a gente já falou inicialmente, o bruxismo precisa ser investigado, dores de estômago, boca seca, queda de cabelo, pode ser uma queda natural ou pode ser que ela também esteja arrancando os próprios fios, né? Criança que rói muito a unha, que come muitas vezes a unha, até partes do dedo, são sinais de que essa criança ela é uma criança ansiosa e, em algum momento da sua vida, a gente chama de fixação, né? Fixação da infância. Muitas vezes ela fixou ali na sua fase de infância uma dor que ela não conseguiu lidar. Então, ela passa a transferir essa dor para outros locais, né? A dor física. Então, ela vai comer a cutícula, muitas vezes comer a unha, comer a ponta do dedo, e às vezes ela termina com todas as unhas da mão, ela passa para as unhas do pé, né? Existem crianças que roem também a unha do pé, então é outro fator que a gente precisa observar. Alterações no apetite, ou ela vai comer muito, ou ela vai comer pouco, ou ela não vai querer comer, ou ela vai vomitar após ter comido. Às vezes, quando numa fase adulta, a gente percebe também a perda da libido, né, nesses adultos ou jovens, muitas vezes também, a micção frequente, a tensão muscular, tremor nas mãos, suor nas mãos e nos pés, às vezes suor, né, por todo o corpo. Todos esses todas essas são reações psíquicas, né? Existem também as reações físicas, que é o cansaço prolongado, a insônia ou a hipossonia, que a gente chama que é dormir muito, né? A criança que quer dormir demais. A tensão, o medo por tudo,
a perda e o controle do humor, ela não consegue controlar o seu humor, ou ela ri fora do contexto, ou ela chora fora desse contexto, tonturas, falta de ar, ansiedade e perda de memória. Um fator final, que a gente chama de reação hormonal, é a perda da imunidade. Essa criança vem a perder a imunidade e ser acometida por várias outras doenças, né? Por não ter a imunidade funcionando corretamente, ela tende a sentir outras dores ou perceber aí, os pais percebem outras doenças que aparecem do nada. Isso acontece pela falta de imunidade que essa criança está sendo acometida. Uma preocupação que nós devemos ter hoje é com o controle da respiração dessa criança. Como a gente já falou, essa criança, muitas vezes, ela respira com dificuldade. A respiração dela se torna uma respiração muito curta. E, por ter essa respiração curta, ela não vai oxigenar o cérebro. E, sem oxigenar o cérebro, o fluxo de sangue no córtex pré-frontal, que é essa parte da cabeça, ele passa a ser mais difícil. Ela passa a não receber o sangue. E, por não receber sangue, ela perde a memória e ela perde a vontade, muitas vezes, por esses fatores. Isso já é percebido hoje com o scan mental, o scan cerebral, que já consegue passar para essas crianças, para esses pais, o local onde a depressão ele ocorre, né? E aí consegue ser fotografada esse cérebro e detectar a depressão profunda. Quais são os pensamentos, né, dessas crianças que são acometidas? Nós escutamos muitas dessas crianças no âmbito escolar. Hoje nós temos uma pesquisa que nós fizemos, alguns jovens que nós acompanhamos também, esse projeto acolhedor que nós temos desde 2017. Nós iniciamos esse projeto por conta de alguns jovens que nos procuraram por ter perdido um amigo no suicídio, após sofrer bullying. Ele cometeu o suicídio e os outros amigos estavam indo pelo mesmo âmbito, né? Me parece que ele tinha deixado algo escrito e encaminhou para esses amigos. E esses amigos tinham como compromisso morrerem também um tempo depois, por conta de uma situação de um pacto, né, que havia entre eles. E uma dessas pessoas nos procurou. E daí a gente começou a acompanhar esses jovens, e acompanhamos esses jovens até hoje, já trazendo também esses jovens para outros âmbitos. Hoje eles já ministram palestra no projeto acolhedor com a gente na Escola Antônio de Lucena. E eles falam dessas questões que eles sofreram, né? Eles falam dessa dor, eles falam da dificuldade que eles têm para lidar com essa dor. E hoje falar sobre essa dor foi um dos pontos mais interessantes que nós conseguimos chegar, né? Nós conseguimos chegar ao ponto que essas crianças falam para outras crianças. E falando, elas amenizam suas dores. Elas falam sobre a dificuldade que elas têm de falar com os próprios pais. São pais que muitas vezes não conseguem ouvir. São pais agressivos, também por ter sofrido agressividade na sua infância. Então, muitas vezes, eles não conseguem lidar com essas crianças e não conseguem o diálogo. E hoje esses jovens já passam a ajudar esses pais, né? E muitas vezes, muitos deles já conseguiram trazer esses pais para os nossos encontros também, falando sobre as suas dores. E esses pais hoje já começam a lidar com as suas dores, também falando das suas dores de infância, muitas vezes com muito sofrimento, e passam a mudar esse olhar do seu filho, que já vinha sofrendo de depressão por muito tempo. Muitos desses pais também estão sofrendo de depressão, a gente conseguiu detectar, e por isso não conseguiam ajudar os seus filhos. Então, por isso que é importante a gente estar olhando com um foco mais acolhedor, né? Mais
de empatia. Eu acredito que a empatia hoje ela é nosso maior agregado para que a gente consiga detectar quem são essas pessoas, quem são as pessoas que acometem o bullying e quem são as vítimas do bullying. E as vítimas, muitas vezes, somos todos nós, não é só aquela criança que está ali sofrendo. O professor acaba sendo vítima, o gestor da escola acaba sendo vítima, os próprios pais acabam sendo vítimas, porque muitas vezes nós não estamos preparados para lidar com esses agressores, que são crianças que muitas vezes vieram de um âmbito sofredor, né? Eles passaram por alguma agressão muito grande, uma agressão que muitas vezes eles não conseguiram lidar, então por isso eles passam a agredir. A gente já pontuou também, muitas dessas crianças passaram por abusos sexuais na infância e hoje são os agressores do bullying. Então a gente precisa desse acolhimento, a gente precisa desse cuidado, porque a depressão hoje vem ser uma das maiores causas de morte, né? E a gente só vê isso crescendo. E eu acredito que se a gente não prevenir, se a gente não tiver um projeto preventivo para acolher esses jovens, isso passa a virar é como se fosse um vírus, né? Que vai aumentando a cada dia e a gente pode perder o controle disso. Tanto das vítimas como dos agressores, que eu acredito que os dois acabam sendo vítimas, de alguma forma, vítima do sistema, muitas vezes do sistema familiar, vítima muitas vezes das próprias relações de afeto que eles não tiveram, e se eu não tive afeto, eu não tenho como saber o que é afeto, eu não tenho como passar, eu não tenho como demonstrar esse afeto, porque eu não sei o que é. Então, tem uma área cerebral que ela é destinada só para o afeto. Então, se eu não recebi, essa área não existe. Ela passa a ser uma área morta. Então, você pode falar de amor, você pode demonstrar amor, mas essa criança, esse adolescente, ele não vai compreender, ele não vai entender. É como se você estivesse falando uma outra língua. É como se você estivesse falando de um sabor de algo para uma pessoa que nunca experimentou e você tenta fazer com que essa pessoa entenda o sabor daquilo. A gente não consegue, né? A gente só consegue se a gente experimentar. Então, por isso, a empatia ela é interessante nesse momento, para que a gente entenda tanto o agressor como a vítima do bullying. E são dois extremos que, muitas vezes, a gente tem dificuldade de alcançar. A gente não consegue, muitas vezes, que a vítima fale e a gente não consegue também fazer com que o agressor assuma o seu erro, com que o agressor fale por que ele acometeu o bullying. Muitas vezes ele não entende, ele não sabe por quê. Porque, às vezes, está no seu inconsciente todo o sofrimento da fase de fixação que ele passou, então ele traz esse sofrimento guardado, ele não consegue externar, ele não consegue visualizar esse sentimento, então ele passa a agredir outras vítimas. A depressão ela é demonstrada de algumas formas. Então, a gente pode detectar muitas vezes se um jovem ou uma criança ou até um adulto está sofrendo de depressão, se a gente percebe estafa física ou mental, se a gente percebe que essa criança ela tem perda de sono ou dorme muito. A gente percebe o isolamento social, como a gente já falou, o próprio humor deprimido, ou um humor que oscila, um humor que, às vezes, ela está rindo muito, às vezes ela está chorando muito, né? Passa, muitas vezes, a ser um adulto bipolar, e é uma doença muito, muito difícil de ser acompanhada e tratada. Ela apresenta agitação ou retardo psicomotor, ela apresenta disfunção mnêmica, ela passa a ter confusões mentais, ela fala muitas vezes coisas fora do contexto, pensamentos recorrentes de morte, ela fala muito sobre a morte, ela fala muito sobre deixar de estar aqui, fala em sumir. Então, essas palavrinhas elas são interessantes a gente investigar um pouco mais. Ah, estou cansada disso tudo, não aguento mais a vida. São pontos que já nos detectam o pensamento suicida, né? O pensamento de morte.
Então, essas crianças, geralmente, elas falam ou por xistes ou atos falhos, que a gente chama o ato falho, quando eu falo ou cometo uma ação sem que eu perceba. Depois eu peço desculpa, não era isso que eu queria falar, ou xiste como uma piada, né? Aquela piadinha que eu falo, desculpa, não era isso. Mas geralmente é isso que o consciente quer falar, mas ele não sabe. Então, o inconsciente joga, ele faz aquilo se tornar algo aparente e depois ele tem medo, né? Ele recua pedindo desculpas, mas era aquilo realmente que ele queria falar. Então, geralmente, ele fala do medo, ele fala da vontade de morrer, de uma forma que sai repentina, né? De uma forma repentina, e depois recua. Mas aquela primeira fala, a gente precisa dar atenção a ela. É uma fala que realmente acomete o desejo de morte. E quando você vai investigar esse desejo de morte, ele traz isso como se fosse um alívio, né? A morte é o último estágio para esse descanso que eu preciso tanto, porque realmente essas crianças, esses jovens, eles estão muito cansados, eles estão fadigados de sofrerem, às vezes no âmbito familiar, às vezes no âmbito escolar, no âmbito educacional. Então, elas começam a falar sobre isso. Às vezes elas não falam, mas elas demonstram, né? Com muita tristeza, ou com os próprios cortes, ou com o cabelo, muitas falhas no cabelo, por arrancá-los, ou por estar caindo naturalmente. Então, isso já é um sinal de depressão. Essas crianças, às vezes, se arranham também, né? Elas passam as unhas por parte do corpo. Já foi detectado em uma escola crianças pequenas que batem a cabeça na parede e não são autistas. São crianças normais, ditas normais, que, às vezes, na hora de uma situação que ela não consegue lidar, ela vai lá e bate o rosto ou a cabeça na parede, ela se arranha, então ela já vem demonstrando algum transtorno de comportamento que precisa ser investigado, que precisa ser acolhido. Para finalizar, né, a gente gostaria de falar qual é o papel da escola, né, para evitar o bullying. Onde é que a escola entra, como a escola poderia alcançar? A gente sabe hoje que a escola precisa, é lei hoje, né? A escola precisa ser a grande parceira dessas crianças que sofrem o bullying. Mas, primeiro, a escola precisa detectar quem são essas crianças, né? Como elas estão. Mas eu abro um parênteses aqui para que a gente cuide primeiro dessas pessoas que vão cuidar dessas crianças, porque muitas vezes esses profissionais também estão cansados, também estão sofridos, também precisam de acolhimento. Então, meu primeiro olhar seria para esses cuidadores, né, educacionais que estão ali, colocando-se a dispor e muitas vezes sem ânimo também. Então, como uma pessoa que já está acometida, às vezes até pela síndrome de burnout, a síndrome que acomete o trabalhador, que fica volitivo, que fica disfuncional no âmbito do seu trabalho, como ele pode ajudar, como ele pode detectar, né? Então, eu já vi críticas de alguns pais que o filho estava demonstrando alguma problemática na escola e o professor isolou. E o professor colocou lá no canto e o professor ignorou o seu filho, mas aquele professor também estava cansado, aquele professor também já tinha tentado de tudo. Então, precisa ter uma parceria aí da escola com esses pais, que a gente sabe que é o ponto mais difícil, né? Que é o ponto mais crítico hoje, é trazer esses pais para a escola. A gente diz que a gente precisa de um reforço positivo. A escola precisaria apresentar algumas premiações, algumas situações onde essas crianças recebessem prêmios por bons comportamentos. Esses pais recebessem prêmios por serem parceiros da escola. Então, às vezes, esses pais eles não têm um incentivo, né? Os próprios professores também não têm esse incentivo. Então, desenhar uma estrelinha dourada, premiar essa criança, porque ela teve uma semana maravilhosa, o comportamento dela foi muito bom, então, que ela ganhe uma estrelinha dourada, coisas que a gente às vezes diz que não tem significado, mas para essa criança vai ter um grande significado. Aquele pai que ganha uma medalhinha, nem que seja de papelão pintada de dourado, porque foi o pai que
que cuidou da escola, que ajudou a escola, que esteve presente na escola. Então, eu acredito que a gente ganharia várias parcerias, né? A gente vê que alguns países aí fora fazem essas premiações para a escola que não sofreu nenhum bullying, para a escola que teve menos agressividade, para a escola que o comportamento... A gente precisa nos voltarmos mais para o comportamento desse aluno, desses pais. Então, eu acredito que, tendo essa parceria, a gente consegue. Eu acredito que todos são responsáveis. Os pais são responsáveis, a sociedade em geral é responsável, nós profissionais somos responsáveis, porque a gente não pode cobrar do outro aquilo que ele não entende, ele não sabe o que está acontecendo. A gente, às vezes, passa 10 anos aí estudando várias psicopatologias, várias reações para poder entendê-las. A gente não pode fazer com que o outro entenda que aquilo está acontecendo só de olhar. Então, a gente precisa estar também dentro desses âmbitos, apresentando quais são as psicopatologias da infância, da adolescência. A gente precisa estar aí como parceiros, ajudando, acolhendo também esse professor. Quem cuida do cuidador? O cuidador precisa de cuidados também. Esses pais precisam entender o que está acontecendo com esses filhos. Eles precisam saber quais são os sinais que esses filhos estão demonstrando. A gente precisa observar um pouquinho esses pais para saber também se eles não estão sofrendo, né? Então, eu acredito que se a gente tiver essa grande parceria, se a gente conseguir aí mais premiar do que punir, nós estamos muito voltados às punições. São necessárias, são realmente necessárias. Eu digo até que sem punição a gente não aprende, né? A nossa sociedade brasileira, ela tem muitas vezes, por cultura, não seguir leis se elas não existirem, ou se elas não forem autopunitivas, né? O próprio lixo nas ruas, o próprio comportamento, muitas vezes. Ele precisa de punição, sim, mas eu acredito que também precisamos de reforço positivo, de reforçar positivamente as pessoas que estão agindo bem, as pessoas, para que mais pessoas também queiram agir bem. Então, assim, a gente precisa dessa empatia, a gente precisa desse acolhimento. Eu acredito que, dessa forma, a gente consegue, se não exterminar com o comportamento agressivo no âmbito escolar, mas diminuir pelo menos 50%. Então, essa é minha fala. Eu deixo aqui para algumas perguntas, se houverem, se eu puder responder, e me faço disponível, se necessário. Obrigada. Então, bem, antes de passarmos para a interação, nós gostaríamos de fazer aqui, agradecer imensamente a participação, né, de alguns municípios que já estão aí se manifestando ali no chat: Altazes, Benjamin Constant, Borba, Itapiranga, Itacoatiara, Novo Aripuanã, Caapiranga. Muitíssimo obrigada. O nosso trabalho ele é realmente pensado para que a gente possa alcançar toda a rede. Agora a doutora Marli está à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Nós temos também a Leonisa, da HAED, lá ali vendo, acompanhando o chat, né? E aí podem fazer também interação, né? Bem, até o momento sem perguntas. Então, vamos seguir, né? Então, vamos fazer assim. Estamos aqui já confabulando, a Andréia, né? Se tiver alguma pergunta, a gente vai para a nossa fala de orientação sobre a semana, e aí a gente interage, porque a doutora Marli ela vai ficar conosco até o final, né, doutora? Eu gostaria também de agradecer muitíssimo, foi um prazer imenso tê-la conhecido. Além de excelente profissional, a gente está aqui, inclusive nós já ressaltamos o quanto é bela a mulher, né? Olha só. Então, assim, ficamos muito felizes com a sua participação, nós gostaríamos de reiterar essa parceria. Nós sabemos que a Coordenadoria 2 já está, né, com esse estreitamento com a senhora, e isso foi, inclusive, um motivo pelo qual a gente já está aqui, porque é uma parceria que já está dando certo, e aí nós não podíamos deixar de considerar a importância disso para toda a rede.
Certamente nós vamos ter outros momentos com a doutora Marli, porque se ela já não se colocou à disposição, nós já estamos nos colocando no sentido de tê-la conosco, tá? Mas eu gostaria de colocar, já iniciar o processo de orientação da nossa semana de mobilização e enfrentamento ao bullying. Como vocês viram, é uma temática que nos interessa muito, nos importa muito, porque está afetando diretamente aos nossos alunos. Como também disse a doutora Marli, ela não acontece somente na escola, ela também está fora da escola, mas o público mais afetado, ele está nas nossas escolas, né? Que são as nossas crianças e adolescentes. É uma ação que vai envolver toda a rede, né? A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, por meio do nosso Departamento de Políticas e Programas Educacionais, né? E a Gerência de Programas e Projetos Complementares está à frente dessa ação, também com o Núcleo de Psicossocial. Vale ressaltar que nós falamos no início, e não está na lâmina, mas nós reiteramos que nós temos uma parceria, né, com a GAED, que trata também de temas, né, que afetam... Oi? Educação e Direitos Humanos. Que é Educação e Direitos Humanos, então que afeta também os nossos alunos e que bullying faz parte também dessas temáticas. Nós estamos estabelecendo que a semana de mobilização e enfrentamento ao bullying, ela deve ocorrer do dia 1º ao dia 8 de abril. Na realidade, a proposta é que ela seja intensificada nessa semana, mas não é um tema que se esgota em uma semana. Ela tem que ser trabalhada durante todo o ano letivo. Mas por que estabelecer de 1º a 8? Porque dia 7 de abril foi definido como sendo o Dia Nacional de Combate, né, ao bullying, então nós precisávamos dar ênfase, de fato, a essas ações. Ninguém está pretendendo criar aqui a roda. Nós sabemos que as nossas escolas, na medida das suas possibilidades, já têm um trabalho desenvolvido, né, diante dessa temática. E então é por conta desse conhecimento que nós sabemos que é necessário mobilizar, né, todas as escolas da rede estadual de educação para o combate ao bullying junto à comunidade escolar. E quando nós falamos em mobilizar, nós não estamos pedindo que a escola faça ações mirabolantes, não é isso. Nós já sabemos que vocês lá na escola já realizam palestras, vocês já têm parceria com algum órgão, né, da sua comunidade, você tem algum profissional que já se predispõe a fazer algo nesse sentido, você já faz algum tipo de campanha, vocês já desenvolvem algum tipo de concurso. Aquilo que a doutora Marli falou ainda há pouco, de que às vezes premiar é uma ação positiva, né? E que quando nós falamos em premiar, nós não estamos falando de pagar, de ter valores, de ter prêmios, né? De grande valor, não é isso. São ações que às vezes são muito significativas. Imagina um pai que por algum motivo você detectou a escola, né, os profissionais da escola detectaram que aquela criança precisava de atenção, acionaram os pais conseguiram, né, resolver, envolver-se de uma forma, né, resolver a situação. Quer dizer, é necessário que a gente, com a devida permissão, é claro, né, a gente possa enfatizar isso, porque quantos outros não estão na mesma situação, tá? Então, assim, para a realização desse trabalho, nós temos aqui alguns pontos que são importantes ressaltar. Esse trabalho ele tem que ser feito pela escola, mas sob a coordenação das coordenadorias. Como falei anteriormente, as escolas já executam, mas se a gente não consegue, né, sistematizar essas ações, se nós não conseguirmos dar alguns encaminhamentos, a organização dessas ações,
elas se tornam fluidas, elas se diluem, aí nós não conseguimos ver os resultados que essas ações elas trazem para as escolas e para as suas comunidades. Então, nós estamos atribuindo mesmo as coordenadorias, sejam as distritais, sejam as regionais, que elas possam, junto às suas escolas, elaborar um plano de ação. É um planinho simples, não é nada de extraordinário, né? Esse plano, como vocês estão vendo aí, um modelinho, ele já está nos trazendo, olha aí, esse aí é um exemplo nós colocamos aleatoriamente, tá? Não foi apenas para trazer como modelo. Essa daí seria a Escola da Coordenadoria 5, aí ela sinaliza, olha, lá na Escola Cacilda Brauli, ela já faz uma palestra sobre o bullying. Então, no dia 2, de 9h30 às 10h30, nós vamos reunir esses alunos, vamos reunir esses pais, e eles vão fazer uma palestra. Essa palestra ela vai ser direcionada para os alunos dos anos iniciais. Quem está coordenando esse trabalho é a professora Maria Pacheco. Então, se você observar, é uma informação simples para que a secretaria reconheça e, inclusive, identifique quais são, de fato, as escolas que já têm um trabalho nesse sentido, que a gente possa ampliar. Essas escolas, essas ações positivas, elas tendem a gerar uma ação positiva diante da comunidade. Tá? Então, assim, nós colocamos isso apenas para demonstrar como pode ser feito. Tem palestra, de repente pode ser uma campanha, como nós colocamos ainda há pouco, de repente pode ser uma visita em algum lugar, de repente pode ser uma roda de conversa, um profissional que foi para conversar com um determinado número de alunos, né, com uma sala de aula em específico. Não é nada de extraordinário. Nós não queremos que vocês passem uma semana inteira produzindo alguma coisa para só fazer uma culminância no final. E aí, quando chega no final desse trabalho, para quem de fato deveria ser significativo, não é. Né? Então, é preciso envolver os alunos, é preciso trazer mesmo para conhecimento do maior número possível. Hoje eu fiz uma palestra para as turmas lá dos anos iniciais. Mas na semana que vem, que está fora desse prazo aí de 1ª a 8, nós vamos continuar fazendo esse trabalho. A escola continua mobilizada. Pelo menos a cada 15 dias nós trazemos um profissional para conversar com uma determinada turma. Então, continua fazendo, nós vamos continuar acompanhando isso por meio desses planinhos. E aí, na medida do possível, também a secretaria fazer a intervenção que for necessária. Esses planos, eles precisam ser encaminhados para que a gente tenha conhecimento, tá? Então, nós estamos estabelecendo a data do dia 2, né? Amanhã. Aí você diz, meu Deus, como é que nós vamos fazer esse plano? Não necessariamente que seja dia 2, mas nós precisamos ter esse retorno, tá? Porque nós vamos dar evidências a isso, né? Aqui na capital, a gente está conseguindo mobilizar a nossa assessoria de comunicação para dar evidências em algumas ações, né? E quem sabe, se mais lá na frente a gente não consiga fazer isso com as coordenadorias regionais, ir em algum município ou trazer, né, a fazer a divulgação de alguma ação que está sendo desenvolvida. Vamos dar uma paradinha, porque tem uma pergunta aqui. Essa pergunta, ela é... Deixa eu ver. Sabemos que as escolas que atendem de 6º ao 9º ano, ensino médio, sofrem com alunos que se cortam e até gostam de exibir as cicatrizes. Aqui em Manaus, infelizmente, parece estar virando moda. Parabéns pela iniciativa e pelas orientações. Que bom, então, a gente já estava querendo saber como é que eu ia responder, já queria passar aqui para a psicóloga, né? Mas que bom que a gente já consegue, já tem um retorno aí do trabalho que está sendo pensado. Bem, a data que nós estabelecemos, como eu falei, foi de dia 2, mas se não for possível entregar dia 12, a gente vai estender esse prazo, porque nós precisamos, na realidade, saber, de fato, as ações que estão sendo desenvolvidas, principalmente para o interior, tá? A coordenadoria, isso aqui é uma orientação,
já mais direcionado também, falei para a coordenadoria. Ela deve envolver o maior número possível de escolas nessa ação de mobilização e enfrentamento ao bullying. Deve selecionar uma para fazer o momento de culminância do evento. E é como nós falamos, a culminância, ela traz mais evidência, né? Mas também não é para se fazer nada de extraordinário. Nós queremos fugir daquelas ações em que a escola mobiliza todas as pessoas, todos os professores, aí um faz uma dramatização, outro faz um concurso de cartazes, mas as crianças ficam tão envolvidas somente na produção daquilo que elas não é algo realmente tão significativo. Então, queremos que vocês pensem mesmo o que vai trazer de produtivo essas ações. Então, a culminância também não precisa necessariamente ser algo tão grandioso, tá? A organização e o planejamento dessa culminância fica a critério da coordenadoria e da escola indicada, tá? As atividades sugeridas pelo nosso núcleo de psicossocial, elas serão para auxiliar no planejamento, não havendo obrigatoriedade de acatá-las, ou seja, junto com esse material que está sendo encaminhado para vocês por e-mail, nós estamos mandando uma série de sugestões. Mas essas sugestões, elas não são exatamente para que vocês... ninguém tem nenhuma palestra aqui, nós vamos trazer alguém agora para trazer uma palestra. Não é isso, tá? Nós estamos encaminhando para vocês vídeos, né? Uns vídeos, umas animações bem legais, que nós encontramos aí no YouTube. Coisas que a criança de fácil compreensão para a criança. Então, não é nada de extraordinário, tá? Além do mais, tem algo mais a ser acrescentado, sim. No final dessa semana, né, até o final do mês, nós entendemos que vocês vão ter condições de fazer um relatório descritivo dessas ações. É um relatório simples, é um relatório que não vai exigir nada de extraordinário. O que nós queremos é que nós possamos ter registro desse momento que está sendo, dessa atividade sendo feita na escola, né? Se vocês fizeram uma palestra, você certamente deve ter aí o registro dos presentes, então é importante. As imagens, tirar foto, ela é importante, mas elas podem se perder. Às vezes elas não têm a indicação necessária e termina que a gente depois fica dizendo essa foto, esse registro foi feito como, em que momento? Então, é preciso que a gente tenha os registros também escritos desse material, tá? Então, vocês podem fazer, já no relatório, já tem a sinalização de algumas atividades, mas as que vocês realizarem e não tiver lá, vocês podem acrescentar. E aí, por fim, fazer, né, os registros mais subjetivos da que vocês encontraram. Houve resistência do pai, não houve participação dos professores, porque a partir desses registros, nós vamos poder também fazer outros encaminhamentos. Não tem, como eu falei, nada de extraordinário. Nós estabelecemos a data desse relatório para entregar até o dia 30 de abril, porque nós entendemos que essa ação não se esgota em uma semana. Nós vamos estar fazendo esse relatório mensal, né, até o final do ano, para que a gente possa, ao final, fazer realmente um relatório de tudo aquilo que foi apresentado por todas as escolas, feito pelas escolas, feito pelos profissionais que estão na escola, e também do que se houve alguma contribuição por parte da secretaria. Eu penso que nós temos que fazer um trabalho realmente mais sistemático e nós estamos aqui para aprender também nesse processo, porque a temática, ela, como eu falei, ela é importante não por ela em si, mas por tudo que nós possamos vir a fazer, né? Conhecer e vir a fazer para minimizar os impactos, né, do bullying nas nossas escolas. Como também disse a doutora Marli, hoje, se você vai fazer uma pesquisa na internet, você tem informações, muitas informações,
Mas o que mais nos afeta é saber que o bullying hoje é a forma de violência que mais cresceu no mundo inteiro, que se intensifica, né, nas nossas vidas, está presente. Eu tenho certeza que, à medida que a doutora Marli ia falando, vocês conseguiam pegar, buscar na memória algum caso, identificar alguma criança ou alguém que já tinha demonstrado algum comportamento. Então, quanto mais nós soubermos a respeito, quanto mais nós divulgarmos informações, quanto mais nós trabalharmos em prol, né, da redução mesmo dessas ações, todos nós ganhamos, né? Como disse também a doutora Marli, é bom enfatizar, esse é um trabalho que afeta todos nós. Nós precisamos também cuidar de quem cuida, né? Então, nós precisamos, e isso vai gerar, todas as informações que nós obtivermos, ela gera condição para que a gente possa levar até as pessoas que fazem que executam políticas públicas, nós estamos falando dos nossos secretários, dar dados a eles e dizer, olha, nós temos tantos professores que precisam realmente de cuidado, nós temos ainda que dar mais assistência a determinada escola. Então, são essas informações que nós precisamos. Tá? A gerência de programas e projetos, apenas para esclarecer, ela é uma reorganização do que antes nós tínhamos dentro da estrutura da secretaria, que era a gerência de programas, até esqueci, e projetos, né, e atendimento escolar, que era a AGEPAI. Então, dentro dessa nova reorganização, a AGEPAI se transformou em GPPC e com algumas modificações, tá? Mas estamos lá à disposição para qualquer informação. A doutora Marli ainda está aqui, nós temos ainda alguns minutinhos, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Também deixo a Andréia à vontade para falar. Nós estávamos no aguardo da presença do nosso diretor de departamento, professor Newton Carlos, mas ele hoje tinha um compromisso no Conselho Estadual de Educação, então, em função disso, penso que ele não pôde estar aqui. Mas estamos aqui à disposição. Pois é, como já foi falado pela doutora Marli e pela professora colega Aldenilce, da GPPC, a educação em direitos humanos ela é permanente, né? Continuada, ela tem de ser permanente, continuada e global, junto desses educandos, desses educadores, da comunidade escolar, de um modo geral, com a criação, com compartilhamento, consolidação de hábitos, atitudes, né, comportamentos positivos, para poder essa comunidade tentar viabilizar meios para caminhar com os nossos alunos, que eles são o foco, né? Eles são a parte primordial de todo o nosso trabalho, junto aqui na Secretaria, em parceria GAED, GPPC, todas as coordenações que juntando são 4 coordenações da GAED. São quantas da GPPC? São 2. São 2, né? Então, a educação, o departamento, de um modo geral, está sempre ambientado para esses temas, para essas atitudes, porque, como foi falado, na realidade, quem sofre somos todos nós, né? É o aluno em especial lá na ponta, que é o nosso olhar, mas sempre positivo, sempre primordial, é o professor, é a comunidade escolar, é a Secretaria de Educação, somos nós que trabalhamos, nossos secretários, diretores que trabalham com as políticas públicas diretamente ligadas, então tudo somando, toda essa visão precisa ser melhorada, que é um dos princípios, dos 3 princípios da educação em direitos humanos, que é a mudança cultural, né? O trabalhar esses valores para poder essa mudança cultural acontecer, né? E sempre num trabalho permanente, sempre com aquele foco do aluno, das escolas e sendo mobilizados pelas coordenadorias e pelo departamento. Então, estamos aí para qualquer questionamento ou para algumas informações e até para outros segmentos, outras situações que as colegas querem falar ainda. A professora Aldenilce, a palestrante, né, Marli Paixão,
Então, desde já, essa manhã, com certeza, foi muito proveitosa, né? A colega aqui já falou, já agradeceu aos municípios que estão aí antenados conosco, então, foi muito proveitosa. Pena que não temos tantos, né? Mas é porque temos uma infinidade de trabalhos, de serviços, que nós entendemos perfeitamente, os colegas, mas é preciso sempre essa mobilização para nós conseguirmos atender sempre o maior número de público, né? Já que nós não podemos ir todas as vezes, mas certamente nós iremos esse ano chegar aí com as palestras, chegar com atendimento em alguns municípios. Vamos fazer o possível e o impossível para estarmos aí presentes com vocês e continuarmos o nosso trabalho, tá? Professora Aldenilce. Professora... Bem, a doutora Marli vai fazer uma breve finalização, e depois a gente já vai para o encerramento. Bom, nós vamos encerrando, né, falando um pouquinho mais, né, sobre a temática. Eu acredito que hoje nós temos a internet como parceira também, né, nesse processo. Existem várias cartilhas, o próprio Tribunal de Justiça tem uma cartilha muito interessante sobre o bullying, né, se as escolas puderem ter acesso a essa cartilha, ela ajudaria muito. Eu acredito que tanto o lado da criança, da vítima, né, até para detectar essas vítimas, como mesmo os agressores, né, seria muito interessante que nós pudéssemos ter esse olhar um pouco mais profundo para os devidos encaminhamentos. Hoje existem várias universidades que têm as suas próprias centrais de psicologia, que a gente geralmente tem parceria com elas. Existem os CAPs também, onde esses jovens, essas famílias podem ser encaminhados. Então, assim, é bem interessante que a gente detecte e encaminhe. Conseguimos ter várias atividades, porque, assim, o agressor, muitas vezes, é aquele adolescente ou aquela criança que ela quer ser vista, que ela precisa ser notada. Então, ela precisa desse destaque. Então, algumas escolas, nós oferecemos também a possibilidade de trazerem para o âmbito alguns concursos, né, de música, concursos de dança, concurso de arte, de pintura, onde jovens que às vezes depredavam a escola, pichavam a escola, começou a pintar quadros e ter ali premiações por esses quadros, né? Esses jovens agressores começaram a praticar a dança ou algum esporte dentro da escola e mudaram as suas atividades. Então, assim, colocar esse jovem em evidência, né? Que ele seja aquela pessoa que seja o parceiro da escola, que ele tenha uma responsabilidade melhor ou maior. Se ele quer ser visto, dar um destaque, mas um destaque positivo para ele dentro da escola, porque muitas vezes ele quer simplesmente ser visto, né? Ele quer ser notado. Então, muitas vezes, não sabendo disso, ele passa a agredir. Então, quando a gente transforma esse agressor em uma pessoa que vai somar com a escola, a gente acaba ganhando também um grande parceiro. Então, acredito que mudando a nossa visão, mudando o nosso comportamento também, a gente consegue mudar o comportamento do outro. Eu sei que dá trabalho, né? A mudança gera trabalho, a mudança, às vezes, ela é assustadora, mas ela é necessária. A gente precisa mudar para que essas crianças mudem, a gente precisa mudar nosso olhar, a gente precisa ser muito rápido, talvez tanto quanto a internet, a gente sabe que a gente não consegue, mas a gente precisa ser tão rápido quanto para o cuidado, né, para o acolhimento, para a prevenção. Eu sempre digo que é muito ruim trabalhar a remediação, né? Se a gente trabalhasse com a prevenção, provavelmente nós não teríamos tantos casos, né, tantas atrocidades como nós temos agora, atualmente, nas escolas. Então, trabalhando com a prevenção, prevenindo aquilo que a gente sabe que poderia acontecer, a gente vai dar um grande passo, né? Então, eu encerro assim a minha fala, novamente me colocando ao dispor, e com essa possibilidade de nós mudarmos esse olhar, mudarmos, às vezes, a simples forma de contato com o aluno, o simples colocar os alunos num semicírculo ou num círculo para ter uma visão maior, mudar um pouquinho essa metodologia de aula que nós temos, a gente consegue ver o todo, a gente consegue envolver a todos.
às vezes são mudanças muito simples, que geram grandes mudanças. Que a gente consiga, né? Essa visão, essa empatia, para conseguirmos termos crianças mais altruístas, mais empáticas dentro da nossa escola. Eu agradeço a todos, né? Tenham todos um bom dia e finalizo por aqui. Então, novamente agradecemos a doutora Marli Paixão, que já é parceira mesmo da Secretaria de Educação, por meio da Coordenadoria 2, tem um trabalho assim relevante. Nós temos a psicóloga Cat, lá da Coordenadoria, que já faz um trabalho junto à nossa profissional, e também dizer que seja o início, né, de um trabalho nesse sentido, de levar informação para vocês que estão aí nos outros municípios, de trazer também, né, para participar conosco as próprias coordenadorias distritais, que elas estão ali, os representantes da coordenadoria estão ali na nossa sala de reunião, né, de videoconferência também aqui do Centro de Mídias. Gostaria também de dizer a vocês que nós vamos ter outra oportunidade, nós vamos apresentar para vocês a gerência, na forma como hoje ela está sendo pensada. Nós temos duas coordenações que estão sob a coordenação da professora Vera Barreto e da professora psicóloga, né, pedagoga também, Rose Ribeiro. Eu tenho mania de trocar, não sei porque ela acha que ela é feitosa, mas é Rose Ribeiro, tá? Então, a gente vai ter oportunidade para vir apresentar para vocês, porque a secretaria, principalmente a secretaria pedagógica, passou por uma reorganização, e acho que isso é fundamental para que vocês que estejam aí conheçam o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui. Lembrando que a gerência de programas e projetos, ela tem uma grande responsabilidade, porque nós temos que levar para vocês, né, executar junto com vocês programas e projetos que são de grande relevância. A BNCC, ela nos diz, hoje é preciso trabalhar os temas contemporâneos. Esses temas contemporâneos, elas estão trazendo para a escola, levando para conhecimento da escola, aquilo que já está estabelecido em leis, que é cuidar do idoso, que é cuidar do direito da criança e do adolescente, né? Que é trabalhar realmente a criança em sua totalidade, é a garantia de direitos. É como nos disse ainda há pouco a Andréia, trabalhar direitos, né, e cidadania não é fácil, mas é algo que nós precisamos fazer e persistimos. Como educadoras, estamos todos aqui, né, como educadores, nós sempre estivemos com esse sentimento, imbuídos dessa grande responsabilidade. Muitíssimo obrigada. Agradecemos novamente a presença, por vocês terem compartilhado conosco nesse momento, e desejamos, né, que todos nós tenhamos muita saúde, né, e que Deus esteja presente em todas as nossas vidas, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Muitíssimo obrigada.